Pai do Senhor, irmãos, hoje eu vim aqui trazer uma palavra que consiste em João, capítulo 8, versículo 31 a 36. Fala o seguinte: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livre? Respondeu-lhes Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim. A passagem consiste o seguinte: para as pessoas, vocês estão assistindo o vídeo, não sei quem está assistindo o vídeo, mas se hoje você se encontra em uma prisão pecaminosa, no caso, você não consegue se libertar de um vício, você comete pecado todo dia, mas não consegue se libertar disto, saiba que esta passagenzinha fala exatamente do que você precisa, dele mesmo, exatamente o Jesus. Aquela passagem famosa. Acho que João capítulo 14, versículo 6 fala o seguinte: Jesus fala e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e aqui fala, conhecereis a verdade vos libertará. Sim, exatamente, a verdade vos libertará. E como colocar isso em prática? Vamos dar um exemplo aqui. Como colocar isso em prática, então? Se você hoje está preso, vamos colocar em prática o exemplo da história de Paulo e Silas na prisão. Vamos lá, Paulo e Silas estavam em uma prisão. E o que eles fizeram na hora que eles estavam em uma prisão? Eles começaram, um deles foram louvar a Deus e o outro foi a orar. Estavam lá clamando a Deus, adorando a Deus. Quando de repente chega Deus, um terremoto chacoalhando aquela prisão. E quando chacoalha aquela prisão, Deus vai e chacoalha aquela prisão com um terremoto. Todas as barras de ferro que estavam, né, prendendo ele, toda a prisão em si desmantelou por tudo e eles foram libertos. Sim, eles foram libertos da prisão que estava aprisionado. Mas antes de serem libertos, eles clamaram a quem? A Jesus, exatamente. Um estava orando e o outro estava louvando. E quem libertou eles? Exatamente, Jesus. É a mesma coisa da prisão hoje aqui, que está falando aqui nesta passagem. Pecado. Se você hoje é servo do pecado, saiba que o Filho pode libertar você, sim. O Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Fala aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Exatamente. Então saiba que sim, você tem esperança ainda. Busque, procure, ore, fala com Deus, confessa o pecado. E aí que está, né? Muita gente é meio que, vamos dizer assim, dominada por um sentimento de culpa. E por ter esse sentimento de culpa, não consegue, tem vergonha de falar para Deus, confessar os seus pecados. Deus nos ama. Deus quer que a gente fique bem longe do pecado, totalmente, que a gente nem chegue mais perto. Deus quer nos ver separados do pecado. Deus quer que a gente tenha uma nova vida com Ele. Então, não tenha vergonha de falar para Deus o seu pecado, não tenha vergonha. Até porque é justamente Ele que vai lhe purificar. Não tenha vergonha da pessoa que vai lhe purificar e justamente quer lhe purificar. E a própria palavra dele fala o seguinte, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A própria palavra dele manda, confessa o teu pecado. Ei, confessa teu pecado, eu quero te purificar, confessa, fala para mim, se arrepende. Eu estou aqui, eu quero te purificar. Entende? A própria palavra dele fala isso.
Então, não sinta mais vergonha de falar para Deus, sabe? Vá lá e confesse seus pecados. Seja livre, pois Ele é a verdade que liberta. É o caminho, a verdade e a vida. Um caminho libertador, estreito, mas libertador. A verdade que vai lá no profundo do nosso ser e nos liberta, que nos leva à vida. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que nos ama, um Deus de amor, mas também de fogo consumidor, não se engane. Porém, Ele nos ama e quer nos libertar de todo pecado. Ele quer que a gente viva longe do pecado, porque Ele quer nosso bem. Ele sabe que o pecado só destrói, Ele odeia o pecado. Justamente só destrói. Pecado é uma coisa ruim. Então, seja liberto por Ele hoje mesmo. Confesse o seu pecado, vá para Ele e Ele lhe libertará. Lembra do exemplo de Paulo e Silas, estavam na prisão, só que eles clamaram, eles oraram, e Deus foi lá e chacoalhou aquela prisão. Ele os libertou. A mesma coisa Jesus pode fazer ainda hoje, agora por você. Vá lá e clame por Ele. Ore. Vá lá, confesse em todo o coração, abra o seu coração para Ele. Não sinta vergonha. E Ele vai lá, sabe o que Ele vai fazer? Sabe o que Ele vai fazer com sua prisão? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar tanto que você vai ser liberto. Você crê nisso? Então vá, faça agora. Ore, clame a Deus. Peça para Ele libertar. Se arrependa, confesse. Ele vai lhe libertar. Pois Ele é a verdade. Ele não mente. Pois Ele é a verdade. Entende? Espero que essa palavra tenha ajudado, lhe edificado, quem estiver assistindo. E é isso.